Olá, prazer mais uma vez estar aqui na Paulinas para conversar hoje com o Luciano Pontes. Uma alegria esse convite e eu espero que vocês curtam esse momento tão especial. Olá, gente! As pessoas estão chegando, que alegria! Um dia muito feliz para que a gente possa conversar com o querido Luciano Pontes, esse autor recifense. O Lu acabou de entrar aqui, eu já vou chamar ele, que hoje tem uma. Deixa eu ver se eu acho o Lu aqui. Deixa eu chamar o Lu. Lu, eu acho que eu não estou conseguindo te chamar porque você entrou com um emoji. Será? Tentando aqui te achar, mas eu não estou conseguindo. Agora. Ele está se conectando porque ele está em Recife. Acho que está um pouquinho distante aqui de São Paulo. Mas já acho que ele está. Daqui a pouquinho ele vai entrar. Pronto! Oi, Chegou! quanto tempo, né, Fábio? Não é? Tudo bem com você, Lu? Tudo jóia. Feliz de estar Como aqui, é de estar conectando com as pessoas. As pessoas estão entrando aqui, estão dando oi, dizendo como estão felizes com essa conversa que eu vou ter contigo. É um prazer, porque além de você ser um grande amigo meu, é alguém que eu admiro muito em seu trabalho e todas as coisas que você tem realizado. Então é uma felicidade a Paulina ter me convidado para esse momento tão significativo contigo. Como é que estão as Pois coisas em é. Recife? Aqui tá bem, tá um calorzinho gostoso. Eu estou fazendo a minha segunda live, né? Então essa semana é dose dupla. A gente vai meio que ficando um pouquinho viciado de querer fazer isso, porque de Não fato é é? uma maneira de aproximar com as pessoas e receber um pouco carinho também, né? E falar de outras maneiras a partir do livro. Para mim também é muito gostoso estar com você, porque você tem uma importância muito grande na minha vida, né? Assim, em vários sentidos, além de amigo, de ser uma pessoa que me aguça muito no pensamento, traz muitas ideias, me faz refletir também. A gente tem uma história que se funde com a nossa amizade no teatro, descobrindo na poesia, fazendo muitas coisas aqui em Recife. Então, a gente se diverte muito e faz muita coisa também junto, né? Assim, cria muitas É, coisas junto. é uma amizade que eu vejo os seus cabelos brancos crescerem e você tem visto os meus cabelos caírem, né? Então é uma amizade e ao mesmo tempo é um trabalho conjunto e caminhos que vão se seguindo, né? Vão se transformando ao longo de tanto tempo de trabalho e de amizade. A gente está para lá dos 40 anos de amizade, hein, amigo? Tá. É, mas Mas chega uma fase é que muito bom ter você aqui, porque você além de ser um grande artista, você transita por muitos espaços do brincar, e é esse o nosso tema, né? Você sim, fez sua graduação em design gráfico, que é uma forma também, é um outro lugar para se olhar para o livro, né? Para se construir narrativas a partir da própria materialidade do livro. Agora você está fazendo pós-graduação em literatura para a infância, né? Em Caxias do Sul. Mas, ao mesmo tempo, Lu, você transita por muitos espaços do brincar. Então, você trabalha com teatro, você é ator e produtor de dois espetáculos, né? O Seu Rei Mandou sim. e O Mané Gostoso. Você atua nesses espetáculos, você escreve, você ilustra. Você trabalha no hospital como um doutor Lui, né? Mas, ao mesmo tempo, você também é curador de um festival muito importante em Garanhuns. Você brinca do mesmo jeito em todos os lugares? Como é que é essa relação do brincar nesses espaços que dialogam, de certa maneira, né, transitam por esse Luciano artista, mas que são espaços muito diversos, né, também? Eu acho que essa relação do espaço, né, das espacialidades é muito interessante para todo artista, né? Assim, eu que vivo nessa multiplicidade de lidar também com a intervenção em vários aspectos diferentes, eu consigo perceber que em determinados espaços
eu consigo instaurar esse lugar do brincar, né? Por exemplo, no hospital, que é um lugar de vulnerabilidade, de um entendimento ainda muito antigo de um hospital, que é um lugar só para curar, só para cuidados, mas o hospital cada vez mais é um lugar multidisciplinar, né? Para pensar o ser humano na sua integridade. Então, os Doutores da Alegria entra nessa constituição de um hospital íntegro e potente, pensando nas potencialidades da saúde mental, da saúde emocional. Ao mesmo tempo, eu lido nessa composição de lidar com o espaço da bidimensionalidade do papel, para criar uma tridimensionalidade, né, pictórica, a partir de texturas, de cores, de formas, de linhas. Eu consigo perceber essas diferenciações para cada espaço, né, como para a escrita também, que é uma outra arquitetura do pensamento, que é uma outra forma de lapidar as palavras, de uma artesania também. Mas eu começo a perceber também com a idade, com a consciência que eu vou tendo do material que eu tenho, né, de uma habilidade, de uma ferramenta que foi construída na escola, na minha vida familiar, na minha própria constituição afetiva, né, na maneira como eu lido com as coisas, da maneira que eu olho para a vida. Eu acho que eu consigo levar determinados princípios para cada lugar. Então, por exemplo, às vezes no hospital eu trago um pouco o poético, né? A forma que eu escrevo, a maneira que eu tenho de interagir de uma outra maneira, de uma constituição, de uma oralidade mais poética, não cotidiana, não fofoqueira, não corriqueira, né? Eu trago um processo de constituição de narrativa que alinha com a poética do narrador, né? Ao mesmo tempo nos espetáculos e nos livros também. Então, eu tento trazer um pouco, por exemplo, os livros, um pouco do humor. Eu ainda não trago tanto isso, né? Nos meus desenhos ou na minha escrita, ainda tem uma certa dramaticidade, tem uma expressividade de um Luciano ainda muito simbólico, muito poético, muito existencial. Então, aos poucos, eu acho que isso vai se sedimentando mesmo, como uma questão geográfica, né? São territórios, né? São regiões que vão sedimentando essa integridade que a gente é como um ser humano complexo, né? Agora, essa consciência é muito legal o que você está falando, porque, assim, a priori, quando a gente fala a palavra brincar, a gente é convidado para esse território das crianças, né? Porque elas brincam e isso faz parte do próprio desenvolvimento delas, da aprendizagem, do Uhum. desenvolvimento. As crianças brincam e simplesmente brincam. Só que quando a gente, enquanto mediador de leitura, enquanto narrador, a gente brinca com as crianças, esse campo do conhecimento ele passa a ser um campo intencional, né? Ele não é meramente intuitivo. Uhum. Então a gente fala desse lugar do brincar, e você está falando tão belamente sobre esse brincar em diversos lugares, em diversos territórios, mas ao mesmo tempo tem uma intenção por trás disso. E essa intenção é pensada para cada território, né? Sim, totalmente, Fábio. Eu concordo muito com o que você diz. E eu acho que esse entendimento também já nasce um pouco com a gente. A gente é que vai esquecendo um pouco dessa integridade. Eu costumo dizer que a infância, a engajada, é aquela que a gente brinca quando está, por exemplo, nas brincadeiras populares, né? Nos brinquedos populares cantados, a gente mexe com o corpo, com a voz e a gente canta. A gente está completamente, é um jogo completamente coletivo. Ele tem um processo de individualização, mas ele é integrado. Então, essa criança se engaja no sentido corporal físico, ele não é só o dedo que tem lá nos jogos É isso eletrônicos. mesmo. Então, ele convida, evoca a gente para uma integralidade social, cultural, né? E ancestral também, porque ao replicar essas brincadeiras, a gente está mantendo viva um patrimônio material que vem se perdendo com o tempo por questões pedagógicas, questões religiosas, questões étnicas, né? Várias brincadeiras estão se perdendo. Ao mesmo tempo, esse adulto comprometido que eu sou é um adulto comprometido e engajado com essa infância. Então, eu não posso deixar de ser, mesmo que eu me leve a sério, né? Ontem o Vonei falou sobre isso, se eu me levo a sério ou não. Mesmo me levando a sério, eu consigo perceber que estratégias eu consigo lidar para acionar esse espaço da ludicidade e do brincar para qualquer momento, inclusive nos momentos mais tensos da minha vida. Quando eu tenho que, por exemplo, dar uma palestra para 300 pessoas, ou quando eu estou em algum lugar que a sua própria arquitetura inibe a minha expressão autêntica, né? Porque o brincar faz com que a criança seja um sujeito autêntico e ele consiga dizer as palavras certas do jeito que ele acha que é certo, né? Então, por exemplo, a gente vai ouvir numa brincadeira uma criança disse assim, vamos brincar de morrer? Ele faz, vamos, eu quero, eu quero. Se for adulto, ele vai dizer assim, epa, não, peraí, morrer? Mas isso é Piaget, isso é Vygotsky, isso é Lacan, isso é muito, né? O adulto, ele bota logo a razão, e a criança, ele coloca a permissão. E eu acho que esse sim
essa pedagogia do sim é uma pedagogia que permite a gente ser um sujeito lindo como é ver as crianças, porque as crianças são sujeitos inteiros, né? Eles estão ali naquele processo de conexão com a inteireza do mundo, né? É uma racionalização que vai, de certa maneira, enferrujando a gente nesse lugar do brincar, né? Sim, E a gente que tem essa oportunidade de brincar com as crianças, elas vão tirando o tempo inteiro a gente desse lugar da acomodação, porque criança não gosta de brincar sentada, paradinha. Criança gosta de correr, criança gosta de se movimentar. E essa movimentação, que é própria do próprio brincar, ela também aparece em objetos que teoricamente seriam objetos de materialidade mais estática, né? Porque a criança pega o livro e ela transforma aquela leitura que deveria, né, que talvez na mão de um adulto fosse uma leitura silenciosa, parada. Se dá um livro na mão de uma criança na primeira infância, ela vai transformar esse livro em. Ela vai chupar, ela vai morder, ela vai abrir, ela vai mexer nesse livro, ela vai dar movimento a essa materialidade do livro, né? eu E acho isso muito. perpassa também por outras formas de brincar, porque a criança pega o objeto, o brinquedo, né, que a gente chama, e ela vai transformar em outra coisa, né, Lu? Eu concordo muito com você. Eu acho que o brinquedo é qualquer objeto inanimado que a gente consegue imprimir nele sentido e dar vida. E eu acho que o livro também, enquanto materialidade, ele é um brinquedo. Mesmo não sendo um livro conceito do sentido do livro brinquedo especificamente com suas características, mas se a gente não entende que esse objeto é um objeto inanimado que precisa de vida, ele vai ser um objeto que vai repercutir ou reproduzir o seu ato da constituição do passar uma página e simplesmente. E aí, claro, nessa negação desse objeto múltiplo que é um livro, porque um livro tem páginas que se abrem duplamente, o livro tem recorte, o livro tem possibilidades de abrir e fechar, tem o pop-up, tem as tridimensionalidades. Se a gente não abre a nossa visão lúdica, né, que o Alexandre, eu até anotei aqui para não esquecer o nome dele, porque eu sempre esqueço de dizer o nome dele, é o Paulo Alexandre Cordeiro de Vasconcelos, ele fala dessa visão lúdica, né, que é essa capacidade que a gente tem de olhar o objeto e transpassá-lo, né, de olhar para ele e dar significados a ele. O livro também é esse lugar, né? Esse lugar porque tem o sentido físico da materialidade nas suas páginas, na sua qualificação do papel, nas texturas e na própria concepção gráfica, né? E o Odilon que fala isso também, né? O livro ele é um corpo, o projeto gráfico é um corpo que abriga a alma do livro, né? O livro, enquanto materialidade, como qualquer outro objeto de apreciação na arte, o objeto em si, essa materialidade, é sempre menor do que o objeto imaginado, né? Então, quanto mais potente esse leitor, quanto Sim. mais atento esse leitor a todos os objetos, a todas essas apreciações artísticas, maior esse objeto ganha dimensão, né? Maior dimensão esse objeto ganha. Então, esse aguçar do olhar, ele também é um jogo, porque você Sim. usa o nariz, por exemplo, no hospital, Lu, e essa máscara, essa pequena máscara, acho que é a menor máscara que existe, Sim. né? Ela provoca um jogo com aquele que está contigo. E para isso você precisa estar afinado nessa relação, né? Pois é, eu acho que a máscara, ela muita gente acha que às vezes a gente se esconde através dela, né? A máscara ela revela. Tanto é que, por exemplo, no trabalho no hospital e principalmente até no próprio palhaço, na linguagem do teatro contemporâneo, da qual o palhaço também está inserido no teatro físico, né? A maquiagem ela traduz mais a nossa fisionomia, ela revela nossos detalhes, a boca, o nariz, a nossa sobrancelha apertada, o olho grande. Então, na maquiagem do circo era para tomar o palhaço numa proporção gigantesca de uma plateia de mais de quase 1.000 pessoas. Mas na intimidade que a gente vive hoje da aproximação, e principalmente dentro do hospital, essa redução de tudo se aproximou. Então, humanificou um pouco mais o palhaço para poder criar uma identificação de rejeição ou espelhamento. Né? A criança olha, se identifica ou não, porque ela sabe que é um adulto que está brincando com aquilo. Né? Eu não sou um adulto infantilizado. Eu não invento uma fala que eu Sim. satirizo ou faço uma estereotipação da infância. Eu sou um adulto que sei das ferramentas que eu tenho. Então, ao lidar com essa máscara, que pode ser um artifício ou não, porque eu posso brincar com ela ou sem ela, né? Isso não impede que eu deixe de brincar, que eu me relacione com isso. Mas eu acho que isso é um diferencial também desses elementos que às vezes a gente também, enquanto contador de histórias
ou professor acha que para acionar um espaço de brincar um território tem que botar um manto, tem que botar uma peruca, tem que criar uma estereotipação da fantasia do lúdico, né? Porque a gente usa a fantasia no carnaval como alegoria para extravasar uma persona que você não assume durante o ano todo da sua vida. Mas nesses momentos de leitura ou de contato pessoal com qualquer pessoa, eu, independente de ser palhaço ou não, ou de ser escritor, eu não preciso desses elementos para acionar o poético nesses lugares, porque o meu corpo, a minha matéria, que é meu espírito e que é minha própria imaginação, são capazes de elucidar esses momentos. Então, claro que dentro de um artifício do jogo, eu me utilizo do nariz, da roupa, da maquiagem, dos objetos que eu tenho, mas isso não é uma muleta, isso não me fragiliza, isso só reforça o que eu tenho. Porque se eu não tiver essa capacidade e esse espírito de dar vida e dar sentido às coisas, o palhaço vai ser apenas uma coisa que está ali instaurada como uma decoração, né? Porque eu penso que esse lugar que você está falando, Lu, também é um lugar da racionalidade, mas uma racionalidade que está pronto para o jogo, né? Não é só estar pronto para o jogo e não é só ter uma racionalidade, mas esse equilíbrio desse lugar em que o mediador e que o narrador precisa estar, né? Porque, É, às vezes, eu escuto alguns relatos de situações de mediação de leitura em que há uma surpresa, mas essa surpresa não é só para o leitor, essa surpresa também é para o mediador. Então, muitas sim. vezes, o mediador leva um livro que ele não leu para esse encontro. Então, não há uma preparação para que, de fato, esse leitor seja convidado para esse lugar da imaginação. E a gente, enquanto mediador de leitura, a gente está num lugar diferente, pelo menos nesse jogo, do próprio leitor. Né? Se a gente está propondo um jogo, a gente minimamente precisa jogar, mas a gente tem que ter alguns, digamos assim, alguns controles nessa relação com o outro, nessa relação de ambiência desse jogo. Eu acho, Binho, que tem uma relação do mediador, assim como o artista, né? É Você pensar numa acabou de questão. revelar o meu apelido, que você me chama Binho, e ninguém me conhecia por esse nome. É porque vai entrando a conversa, vai ficando mais maleável, né? Vai deixando um pouco as formalidades. Eu acho que tem uma coisa do vazio, de esperar um pouco também desse adulto não impor uma leitura e não impor uma alteridade, né? Assim, de trazer, de certa forma, essa racionalidade que você fala, numa estratégia de uma relação horizontal. Eu digo isso porque, por exemplo, no FILIG, eu instaurei um processo de mediação de leitura coletiva a partir dos livros, porque no FILIG a gente faz uma aquisição de acervo que são distribuídas para bibliotecas e escolas, e esse material era só entregue no final. Então, durante o FILIG, a gente lê coletivamente as obras dos autores que estão presentes no festival e que fazem parte do tema. Só que os Lu, deixa eu mediadores de só lá... explicar o que é só explica para a gente primeiro o que é o FILIG, que O é o FILIG Festival Literário. é um festival internacional de literatura infantil que acontece em Garanhuns, que é promovido pela PROA, Marketing Cultural aqui de Recife. E que Então você é lá, curador desse festival, não é isso? isso, E que sendo já, curador, você também tem uma responsabilidade nessa programação, e sim, nessa programação de atender essa diversidade daquilo que nós chamamos de infâncias, com sim, S totalmente. no final, né? Porque a infância Aham. ela não é um lugar único, ela é um lugar de representações de diversas infâncias e diversas maneiras de brincar com o livro, né? Pois é, eu concordo totalmente com você e é isso mesmo que a gente tenta instaurar nesses lugares também do pensamento e da prática. Então lá a gente criou o Leitura Aberta, inspirado em Susana Vargas, que já fazia isso no Rio de Janeiro. A partir disso, quando eu fui complementar com os mediadores que já têm um trabalho importantíssimo na cidade, eu disse, olha, a gente vai ler isso coletivamente, as crianças junto com o livro e o mediador lendo junto o mesmo livro. Ela disse, mas isso a gente já faz. Eu digo, que bom. Então a gente só vai manter, porque na literatura não tem nada de novo. Na mediação de leitura não tem nada de novo, porque o novo é a maneira que a gente tem de imprimir o olhar para a leitura daquele momento. Porque eu vou ler um texto hoje, eu vou ler um texto diferente amanhã, porque o texto é o mesmo, mas eu sou uma pessoa múltipla e diferente. Então, nesses espaços, quando aconteceu esse momento, que foi potente até hoje tem resultados belíssimos, elas vieram e disseram assim, Luciano, de fato, a gente pede desculpa, mas a gente se emocionou muito fazendo isso.
Em outro momento, Fábio, foi... Agora eu falei Fábio, tá vendo? Em outro momento foi numa mediação com os bebês, que eu estou fazendo agora um projeto chamado Brincontalê, a partir de Que uma legal, provocação Lu. que a Alessandra Pontes Roscoe cavou em mim. Ela foi minha madrinha nesse sentido, que é uma pessoa muito importante também na minha vida. Tem Pontes, né, também no nome. E fazendo um pouco essa mediação com o livro, uma criança chorou na Casa das Asas, que é um espaço aqui, eu utilizando o livro e bem chegando um pouco perto dela. É um livro que parece ele é todo dobrável, então ele parece uma minhoca. Então fui animando esse livro e a criança chorou. No posterior do momento da apreciação, eu faço uma conversa com os pais e um pai e uma mãe disse assim: mas meu filho chorou no momento com você. Eu digo: que bom, não é? Porque ela existe, ela tem sentimentos. Eu sou um adulto que não faço parte da vida dela. Então, eu estou em contato com ela nessa fagulha de momento da vida dela. Então, ela vai estranhar. Mas você viu que em outro momento eu mantive contato com ela, eu toquei na mão dela, eu fui me aproximando, e ela depois foi se abrindo, foi se permitindo a esse momento. Então, durante um tempo, o primeiro contato do livro pode ser estranho, porque tem um adulto que está ali naquela reação né, nessa relação de mediação. Mas esse estranhamento vai se moldando, porque aquilo vai sendo acomodado, né? Aquilo vai se aconchegando nas pessoas. Mas o adulto, e aí principalmente na fala desses pais, eles foram logo por aspecto negativo, né? Mas ela chorou. E eu Mas, acho que o choro mas não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né, também. de forma alguma, até porque a criança é um ser humano e tudo que é humano se manifesta nela, né? Inclusive os seus próprios interesses. Porque acredito que muitas vezes a gente precisa entender a criança na sua diversidade. O Walter Benjamin, ele diz uma coisa muito bonita sobre a criança. Ele fala que a criança ela tem os seus limites, né? Porque ela é um ser em desenvolvimento. Ela tem os seus limites, é por isso que os adultos precisam apresentar esse mundo e ajudar ela a enxergar aquilo que ela não conseguiria enxergar sozinha. Mas ela é um ser humano. E sendo um ser humano, ela tem todo o direito de ter experiências humanas. E o livro é uma dessas experiências. E os temas que esses livros vão suscitar, eles também são essas experiências leitoras que as crianças têm o direito a terem, né? Por que uma criança não pode chorar? Por que ela não pode sorrir? Por que ela não pode sentir raiva, né? E por que a gente, enquanto adulto, não pode acolher essa criança e perguntar para ela: mas por que você está sentindo raiva? Quais são os motivos? Por que essa voz ela é tirada das crianças muitas vezes, né? E aí muitas vezes a gente escuta alguns processos de censura a determinadas literaturas ou a determinadas narrativas que impedem a criança de ter contato com o universo maior, que é esse universo da acumulação cultural, né? E aí é muito importante você trazer o Filige, porque sei que você, enquanto curador, tem uma preocupação muito grande de trazer as representações das crianças, das infâncias, dos autores, né? Porque Sim. os últimos dois Filiges, um foi sobre temática indígena, outra sobre temática africana, o que, na verdade, traz à tona a necessidade da gente pensar nas representações de infâncias e nas representações dos autores, escritores, Sim. escritoras, ilustradores e ilustradoras que não fazem parte de um padrão X, Y, Z e que merecem também a gente, enquanto leitor, a gente merece escutar a voz dessas pessoas, né? Claro, totalmente. Eu acho que você traz uma coisa na tua fala também, que é uma coisa que eu observo, que a gente acha que o adulto está sempre ensinando a coisa para as crianças, né? E eu acho que o palhaço, ele me deu um pouco essa leitura de olhar o mundo a partir do olhar da criança. É a criança que me induz aonde é que está o caminho para o jogo. Ao me negar, ao não olhar para mim diretamente, ela está me dizendo um caminho que ela não quer, por exemplo, agora. E eu tenho que respeitar isso também. Mas às vezes a gente, determinados espaços, acabam criando determinadas coisas, principalmente, por exemplo, na escola, né? É um espaço de convivência onde o professor, o mediador, a sua imagem é desgastada o tempo inteiro. Então, muitas vezes, quando ele vai propor uma coisa diferente, ele precisa criar uma estratégia para poder ser ouvido, né? Ou ser acolhido naqueles momentos de repetição daquela prática. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, quando esse adulto mediador, professor, qualquer outra figura, se coloca nesse silêncio para escutar, e eu faço muito isso, e isso as pessoas podem copiar à vontade, porque é um exercício de estar presente, né?
só em você estar presente escutando, as crianças catalisam aquilo. E eu digo, olha, tá ouvindo? Aí eles ficam o quê? Eu digo, uma ideia. Acabou de passar por aqui. Aí eles, não sei o quê. Então, esse silêncio, esse respiro, esse parar para olhar juntos, é uma diferença que é incrível e que às vezes é mobilizado pelo livro, mas às vezes é mobilizado por uma música, por uma obra de arte, por um objeto, né? Eu lembro, por exemplo, do filme Beleza Americana, numa cena que tem um saco plástico voando, e o cara diz assim, eu sempre quis mostrar isso para alguém, porque eu cansei de ver o mundo sozinho. E eu acho que quando a gente se propõe a ser mediador, né, ser curador, ser um artista, ser um criador do livro, da arte em geral, eu acho que é porque a gente não quer ver o mundo sozinho, a gente quer trazer as pessoas para olhar esse mundo, mas a criança, essa infância, que é um território da humanidade, né, é uma arqueologia da própria humanidade, eu acho que a gente também precisa olhar para ela e aceitar o olhar que ela aponta para a gente. Então não é a gente que aponta, olha para ali, filho, aquela estrela. Não, deixa ele apontar, deixa ele também te dizer. Claro que a descrição é importante para o bebê e para a criança, mas ao mesmo tempo esperar que ele te diga, ali, ali, aqui, olha isso aqui que eu vi. Olha, tem um porco aqui dentro. Então, esperar esse tempo é também dar essa voz que você fala, né? É a voz da autonomia de um sujeito que não é mudo, mas que sim tem ecos na sua configuração do exercício da humanidade, né? E esse lugar que você fala, Lu, é um lugar da simplicidade, né? Ele Sim. não tem tanto, ele não precisa de tantos recursos tecnológicos, ele não precisa de tantos recursos financeiros. Esse lugar da escuta, que é um lugar muito importante para que os pais, professores, mediadores de leitura, adultos façam com a criança, é um lugar em que é o lugar da simplicidade, é o lugar do respeito a essa infância. E esse silêncio às vezes fala muito mais do que muitas palavras. Parece lugar comum falar isso, mas as pessoas elas querem, elas ultimamente elas querem falar mais do que elas pretendem escutar. E você falando, eu vou tentar falar disso de uma maneira em que eu não me emocione tanto, mas a voz já vai embargando. Eu lembro que a minha mãe, eu sou de uma família de 8 filhos, então era muita gente numa mesma casa. E Eu minha lembro. mãe contava sempre para gente que enquanto ela passava as madrugadas costurando as roupas para os filhos, o meu pai ele inventava brinquedos, né? Ele criava brinquedos com sucatas para que os filhos tivessem o direito a esse brinquedo. E isso é algo muito simbólico na minha infância, essa transformação de coisas em brinquedos para brincar, porque o objetivo final de um brinquedo é a brincadeira. E esse Uhum. brinquedo, que era simples, era extremamente ressignificado nas minhas mãos. E eu estou falando tudo isso, Lu, porque assim, você falou num dado momento da nossa conversa que existe um lugar de leitor quando a gente lê um livro, mas existe um outro lugar que é o de mediador de leitura, que aí tem uma outra intencionalidade. Para conversar Uhum. contigo, eu reli alguns livros teus, estando não no lugar do leitor, mas nesse lugar em que iria conversar com o autor. E isso me deu um barato diferente em relação à tua obra. Então, por exemplo, eu percebi nos livros que eu li uma presença muito forte desse brinquedo ressignificado, desse brinquedo simples, artesanal, esse brinquedo que na mão da criança vira outra coisa. É Uhum. muito além do que um carrinho feito de caixa de leite é, com 4 tampinhas de garrafa. Aquilo vira uma nave, aquilo vira um navio, aquilo vira outra coisa na mão do, do, do leitor, na mão da criança. Então esse brinquedo ele foi importante também na sua infância. Esse lugar do brincar eu sei que é muito importante, Sim. mas esse lugar do criar o brinquedo, do brincar com aquilo que é um brinquedo reinventado, também teve lugar na sua infância? Há muito, muito, né? Assim, acho que primeiro pela própria condição social que a gente vive, né? Assim, não só pelo Nordeste, de estar inserido numa região como o Nordeste, mas eu acho que próprio do imaginário intuitivo que nossas mães tinham de entender esse lugar do brincar, porque não era o importante a matéria, né? Era a materialização de um brincar com areia. Então eu fazia muito carrinho de lata,
Eu fazia também, por exemplo, as pipas também eu fazia, eu brincava de venda. E nessa constituição de jogo, de instaurar esse imaginário ali, né? Esse lugar do brincar, isso foi me constituindo num elemento agregador de simbologia, de sentimentos. Tanto que eu fui levando para as obras, intuitivamente, porque não foi uma questão racional. Acho que depois que eu passei por esse processo de me apropriar um pouco mais da minha escrita, eu fui entendendo aquilo que eu também estava trazendo, do sentido existencial que essa obra fala, né? Porque a gente também se escreve. E eu até lembro um pouco, eu estava no Sim. evento com o André, e um professor pegou, num momento super bonito da mediação da... Ai, meu Deus, vou esquecer o nome dela agora. De uma autora também presente, ela começou a resgatar um pouco essa memória da nossa leitura e literatura na nossa vida. E eu me emocionei ao falar da minha mãe. E aí o cara pegou e disse, eu não vou entrar no momento psicosizante, como é? Psicoli... Como se fosse uma sessão de Termos terapia. que adultos usam, né? É, uma E que às psicologia vezes estão esvaziados de sentidos. Pois é. E aí eu peguei e disse, olha, de fato, eu como escritor, eu me reescrevo nas minhas obras. Quem me conhece um pouco vai saber que meus livros acabam tratando desses elementos que vêm do teatro, vem a oralidade, vem a brincadeira, né? Isso vai aparecendo desde as brincadeiras verbais, dos jogos verbais com parlendas, com o próprio trava-língua e também nos objetos concretos, né? Cada criança tem um pouco isso. Os meus primeiros contos, por exemplo, que vão ser publicados futuramente, eu espero, não sei se esse ano ainda, mas talvez o ano que vem, agora porque mudou tudo um pouco. Esses mesmos meninos são história de três crianças, Aurora, Álvaro e Antoniel. Todos três, eles lidam de forma com a natureza, eles aprendem com a natureza de maneira diferente, eles brincam com esses universos de maneiras diferentes. Então, nas minhas obras, esse brinquedo está presente o tempo inteiro. É uma concha, é um papel que se transforma, é a própria palavra também que se transforma na língua desses personagens, né, dessas crianças. E o adulto também aparece. A minha mãe, o pai, as outras figuras, né, que estão presentes na minha vida vão aparecendo ali. Mas eu acho que essa questão do brinquedo você apontou e foi uma coisa que eu disse, olha, é isso mesmo, né? Eu faço isso e não sabia. E você sabe, Lu, assim, é claro que eu tenho uma intimidade com você, você é meu amigo, eu conheço a tua história, conheço a tua família, enfim, a gente tem aí uma relação muito próxima, e enquanto eu leio o teu livro, eu leio você também, né? E eu acho isso importante demais. Mas para o leitor que não te conhece, e que conhece por meio do livro, é óbvio que tem um tanto de autoral, né? As histórias do teu livro não são as histórias da tua vida, mas é óbvio que também Sim, as marcas daquilo que você viveu na tua infância, eles vai aparecendo também, né? E eu falo isso porque acho que isso acontece na minha obra também. Por mais que a gente tenha uma relação autoral, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós concebemos enquanto infância, o respeito que a gente tem ao outro, aparece também nessa escrita poética que a gente constrói. Enquanto eu lia O Carrossel do Tempo, que é esse livro aqui, que aparece o elemento do brincar, né? O uhum, brinquedo, né? Que é justamente esse carrossel que aparece nesse sonho dessa personagem, e, e transfigura uma realidade muito dura, uma realidade simples, de uma vida de alguém que tem como pai um mestre de obras, né, que trabalha no verão e no inverno, uma vez que de fato não tem como subir os muros, ele vira pintor. E essa criança ressignifica o seu ato de brincar a partir da profissão desse pai. O que me remete também às representações, às representatividades que a gente precisa ter na literatura, né? Se eu sim, crio personagens apenas que remetem a um tipo único de personagem ou uma classe social única, talvez eu não consiga de fato dizer para a criança, para as crianças, para essas infâncias, que elas também estão dentro da literatura. Então, quando você sim, coloca uma criança que tem um pai mestre de obra, que também é um pintor, e que ele ressignifica o seu ato de brincar por meio da imaginação, isso me leva também a crê-lo que, que por mais que se tenha
uma adversidade econômica, ou mesmo uma adversidade como a gente está vivendo na pandemia, em que as crianças estão dentro de casa, essas crianças ressignificam o tempo inteiro o ato de brincar. Né? Sim, Elas pensam esse ato de brincar a partir dos desafios que são colocados para ela. Né? E totalmente. aí isso E acontece no hospital? Só também, voltando para o hospital, porque assim, são crianças que estão numa vulnerabilidade na sua saúde e que você, toda vez que entra nesse hospital, você vê essa vulnerabilidade, né? eu Elas acho que brincam tem, claro, contigo? uma questão de vulnerabilidade muito grande, mas criança é criança em qualquer situação, né? Por mais que a gente ache que o hospital é um lugar assim, é louco, é de muitos cuidados, de muita atenção, de muita atenção também, mas é um lugar muito livre, é de fato um quintal. Eu gosto de chamar de dizer que o hospital é o meu quintal, porque esse adulto que eu sou, eu entendo esse lugar não só como um lugar de cuidados, né? Mas um lugar onde eu posso intervir. E isso, claro, numa relação de integridade e de respeito naquele espaço também, entendendo a oportunidade do silêncio, da reclusão, da necessidade de falar baixo, né? De ter cuidado com os equipamentos que estão ali do lado. Mas eu acho que essa vulnerabilidade que aparece, às vezes, pela doença, ou próprio pela situação, né, econômica, não é um delimitador. Muito pelo contrário, as crianças e tantos adultos, e principalmente aqui no Nordeste, todo mundo que vem de São Paulo trabalhar aqui fala, aqui você propõe uma brincadeira que vira uma festa, vira uma coisa. Porque o nosso corpo é educado para se movimentar, né? A ciranda, o pastoril, né? O maracatu, todos os brinquedos populares evocam a presença do corpo. E o livro também é um corpo, mas só que às vezes a gente evoca aquele livro apenas uma questão estática, né? Uma questão relacional do adulto que tem que ter um respeito com aquela concretude daquele objeto. Mas eu acho que no hospital eu tenho uma transgressalidade, né? Eu sou transgressor ao ponto de instaurar uma mentira e as pessoas acreditarem naquilo. Então, é a ficção e a realidade juntas num confronto íntimo, porque muitas vezes essa brincadeira é feita com uma criança, com o pai ou sua mãe que está do lado, um acompanhante. E às vezes é uma criança que está dormindo também na UTI, ou tá entubada, ou está sedada, e a gente conversa com ela, conta uma história. E eu acho que nessa relação há uma interação aí de mediação com o mundo real e o mundo imaginário, onde essa figura do palhaço é uma metáfora da própria poética mesmo, né? A poesia pura, de fato, é essa personificação da poética. Mas E trazendo um pouco, você eu vi que as pessoas não estavam pode. pedindo para eu mostrar livros. Na verdade, o Carrossel do Tempo era um livro que eu poderia passar uma hora conversando contigo sobre ele, porque eu acho que ele traz uma narrativa muito próxima àquela criança que de fato está dentro de um processo de vulnerabilidade social. E isso me interessa bastante, porque eu acho que todas as representações de crianças devem aparecer nas obras literárias. Agora, puxando esse gancho, porque assim, vocês estão vendo que tem uma criança, Denise Nascimento, ela foi muito feliz em colocar uma criança muito parecida com a maior parte das crianças que a gente tem no Brasil, né, uma criança miscigenada, em um livro que não se fala sobre miscigenação, sobre Sim, preconceito racial. O que eu acho também um ponto muito positivo nessa obra, porque é um livro que trata sobre a questão da imaginação, tendo uma criança que as outras crianças se identificam com ela também pelas suas características físicas, o que é muito potente, porque eu acho que criança negra, criança miscigenada ou indígena, ele também tem que participar de histórias, de narrações, independente também da sua origem, porque são crianças que transitam em várias sim. sociedades. Acho que se mantém uma identidade, isso é importante, mas ao mesmo tempo é uma identidade que dialoga com outras identidades, né? Nesse livro também tem a criança traduz o que ela entende, né? O que ela sente. Então tem poesia, tem uma adivinhação, né? O pai provoca ele o tempo inteiro evoca o poético e ele vai tentando. Ah, mas pintar o céu como folha em branco, como é isso? O pai vai trazendo, né? Evocando esses símbolos e ele vai tentando decodificar da sua maneira de criança. E eu acho que isso também é muito feliz, claro. É um livro que às vezes a gente olha assim, tem um tempo em que eu digo assim, poxa, eu tenho vontade de mexer um pouco nele.
É um livro que eu tratei dele muito, por exemplo, na terapia. A minha terapeuta disse um dia, Luciano, quando você terminar esse livro, você vai ter alta, né? Aí todo mundo, como é que você deixa uma criatura dessa ter alta? Deixa eu falar com o seu terapeuta, não sei o quê. Mas eu acho que tem uma relação, né, do escritor. Eu costumo dizer para as crianças que toda vez que eu escrevo um livro, eu fico de mal dele durante um tempo, né, porque há um desgaste, né, nesse processo da escrita. Sim. Há uma entrega em que a gente revê esse texto de diversas formas, por diversos ângulos. São muitos profissionais envolvidos para que o livro aconteça, e cada profissional vai te dando uma visão diferente sobre o texto que você escreve, sobre a própria materialidade desse livro. Então, quando a gente lança o livro, quando ele começa a circular na mão dos leitores, o meu primeiro momento, no primeiro momento é, poxa, agora eu posso descansar um pouco dessa narrativa, deixa ela ganhar aí a mão dos leitores, porque agora ela não é mais minha, né? Ela é do Sim. leitor. E depois eu vou recompondo essa relação. Então, de tempos em tempos, tem alguns livros que eu não suporto mais ver, e depois eu refaço a minha amizade com ele, porque aí vem um leitor e diz, olha, mas eu percebi uma coisa no Sim. teu livro e que eu não tinha percebido ainda. Então, esse livro ele passa a ter um outro significado, um reencantamento pela linguagem, pela ilustração, pela materialidade, né? Isso que tu fala, Fábio, é muito engraçado, porque quando esse livro aqui foi lido às vezes por muitas crianças, aí teve uma que fez assim para mim, mas cadê a história? Você passa o tempo todo falando que vai vir, que vai acontecer isso, mas não tem história. Eu digo, será que não tem? Você olhou do contrário, ela, não. Eu digo, então, pode ser que esteja lá. Então, vai procurar a história. E você sabe que uma história sem pé na cabeça, que esse livro aqui que você acabou de mostrar, é um livro que eu sempre levo para os meus encontros com os professores. Porque é um livro que me diz muito sobre a brincadeira da própria palavra, né? Eu acho muito simbólico quando você narra, né, por meio desse livro aqui, como essa palavra nasce, como essas histórias nascem. E aí eu não vou me eximir de ler uma parte desse livro aqui que, enfim, eu gosto muito. Até o vento inventa histórias. Quando o vento sopra, seu sopro cai no poço, no coração do povo, que pega a água para regar a terra. E do fruto da terra, todos comem, e pela boca do povo, as histórias se espalham pelo mundo de novo. Isso é tão simbólico para mim, Lu, porque eu acredito exatamente nessa transformação, né, que a vida nos dá, essa possibilidade da gente se rever a todo tempo. E quando essa palavra cai no poço, e ela se mistura com a água, e a água vai para a terra, e a terra dá fruto, e esse fruto é comido pelas pessoas, eu imagino que as histórias elas vão assumindo esse processo de ressignificação pela boca, né, que é o lugar da oralidade, que é o lugar em que as histórias circulam de maneira muito democrática. Eu adoro quando as crianças pegam o meu livro, leem e depois me contam a história exatamente como elas entenderam, como elas gostaram, ou como elas imaginaram. Porque às vezes eu falo assim, caramba, mas eu não escrevi isso. Mas ao Uhum, mesmo tempo eu escrevi, porque isso reverberou nas crianças dessa forma, né? totalmente. É, eu acho que esse livro ele tem uma vida assim, uma vida própria muito autônoma. E eu sou muito feliz porque graças a Deus ele não é mais meu, ele cabe na vida de muitas pessoas, né? Claro que às vezes numa visão egocêntrica, quando eu não sou citado, eu até posso dizer assim, poxa, não disse que aquele livro pertencia à pessoa, a gente fica um pouco ressentido. Mas isso é vestígio de um ego doente que a gente vai tratando a vida toda, né? Ma- Mas eu acho que tem uma coisa desse livro também que é muito engraçado. Eu vou confessar aqui para vocês. Ele surgiu de uma história de um amor muito louco. Foi uma coisa muito Mal estranha. resolvido? Não mal resolvido. Foi uma história de amor muito estranha. Foi uma coisa que aconteceu, foi mágica e não se concretizou nunca. Foi muito. E foi quando eu comecei a entender que as histórias afetivas, elas também não têm um sentido racional de acontecer, né? Às vezes tem histórias que acabam no começo, tem histórias que acabam no meio, tem histórias que acabam no fim. Eu, quando vou mediar esse livro, eu pergunto assim: vocês querem que eu comece pelo começo, pelo meio ou pelo fim? Aí, pelo começo, né? Eu digo, mas tem história que acaba pelo fim e começa de novo. E tem histórias que o meio é igual a biscoito, aqueles que a gente começa recheado e faz assim,
é o meio do livro que a gente adora. Aí todo mundo, então eu quero o meio. Aí eu vou tentando nessa brincadeira brincar, desconstruindo essa racionalidade que é do princípio, meio e fim, né? Que é uma finalidade também que às vezes a gente tem que encontrar para a obra de arte, que é a literatura. E que é pura bobagem, né? Porque livro precisa ser lido do jeito que a criança quiser ler. Às vezes a gente começa pelo título, às vezes começa pela guarda. Que E isso o bonito André quando a propõe criança aqui, ó, pega. Hã? o André propõe aqui também no projeto gráfico as setas aqui e lá no final, ó. Então ele propõe você ler de trás para frente ou de frente para trás. O que é muito legal, né? Porque assim, o livro ilustrado, já que traz essa potência, não apenas da imagem da palavra, e você como design gráfico consegue falar muito melhor para mim, porque tem uma materialidade ali dentro, que é uma materialidade pensada, né? É o tipo, se tem ou não tem o número das páginas, dos fólios, a guarda do livro, a capa, a organização, né, da imagem na página. Então, essa materialidade do livro, que é pensado por vocês, que são design gráficos, também traz aí leitura, né? Formas Eu acho diferentes de ver esse livro. primordialmente, né, o projeto gráfico ele é um elemento de mediação da própria leitura, porque ele traduz o conteúdo em códigos visuais, que é através da tipografia, da diagramação, da disposição espacial do texto, né, da organização, da escolha do papel, do formato adequado para aquele livro. Então, se ele vai ter dobra, se ele não vai ter, se ele vai ser com orelhas ou Como sem ele fica, orelhas. como ele fica na mão da criança, né, Lu? Sim, essa ergonomia também do livro, né? Se ele vai caber, se ele vai ser leve, se ele vai ter peso, se ele tem capa dura. Claro que dentro de uma produção de qualidade gráfica que a gente tem aqui no Brasil, que já é muito grande, a gente tem livros maravilhosos, mas ainda, mesmo Dani da Jujuba, ela falava um pouco disso, né? Que na coleção de colo, literatura de colo, ela teve que produzir o livro todo na China, porque existia uma forma de fazer o livro que não era possível aqui no Brasil. Então, a gente tem uma limitação ainda de reconhecer essa potência do projeto gráfico em determinados projetos, e principalmente em editores que estão começando agora. É muito comum a gente ver nas pequenas editoras, isso não é comum, mas é muito comum ver livros ainda grampeados, por exemplo. Né? Então, eles não têm essa preocupação de ser um livro costurado. Às vezes, por exemplo, aqui também num projeto que tem aqui do estado de Pernambuco, os livros são todos formatados, às vezes, em um único formato, sabe? Assim, 20 por 30. Então, isso também Como se a delimita gente tivesse muito. apenas uma criança, né? Então, Ou uma forma de narrar. Essa diferenciação dos formatos também traz essa diversidade de corpos físicos que a gente tem, né? Porque a gente vai ver um livro grande, um livro pequeno, um livro comprido, um livro gordo. Essa desproporção do projeto gráfico ajuda muito nessa leitura, né? Na leiturabilidade do livro. E, o que, e aí eu já emendo uma conversa que eu ia ter contigo, porque aí você começa a falar desses formatos de livros, dos tipos de papel. Não Mas pode deixa eu só falar mostrar ainda? uma coisa. Deixa eu mostrar uma coisa para o leitor. Por exemplo, o André, nesse livro, ele fez uma surpresa. Ele colocou, ó, Dr. Louis, que é o nome do meu palhaço. E tem também nesse livro... O que também tem uma relação aí com outras linguagens que você trabalha, né? Sim. E tem Tem um também aqui, intertexto, digamos assim. tem um poema meu aqui, ó. Nessa página aqui, tem um poema meu que André, ó. Esse é o Disse-me Disse, né? Não, esse é o... É Uma História Sem Pé Nem Cabeça. Uma história sem pé nem cabeça. Agora me diz uma coisa, Lu. Já que a gente está falando de formato, de transformação de papel, de modelos, tem um livro que eu ressignifiquei hoje, né, porque eu tinha lido quando você lançou, e aí eu lendo o livro hoje, eu disse, caramba, o objeto brinquedo ele também pertence ao Belisbel, né? Só que esse objeto brinquedo ele é o papel. Do Sim. mesmo jeito que a gente vê o objeto brinquedo, o carrossel que aparece pelo sonho, né, da tua personagem no Carrossel do Tempo, a palavra que é brinquedo no Uma História Sem Pé Nem Cabeça, o Belisbel aparece o papel sendo ressignificado por uma criança e transformando por meio do origami em diversos outros objetos.
E lendo o Belisbello, além de me conduzir nessa narrativa de que o papel é um objeto potente de brincadeira, porque ele é também brinquedo, uma vez que ele vai sendo transformado em outras coisas por essa criança, lá no final, esse encontro dessa criança com o circo me remeteu também ao teu encontro com o teu palhaço. Então, olha como as coisas elas são costuradas, né? Isso foi proposital? Um pouco talvez, mas nesse livro é engraçado, porque, claro, eu sempre fui inserido em contextos sociais, né? Eu sempre participei do terceiro setor, né? Minha formação intelectual, emocional, política veio da inserção de estar inserido nas comunidades através de oficinas, de cursos, de várias outras, né? De como arte educador, inclusive, que eu fui. E esse aprendizado foi se dando através dessa prática. Então, ao trazer um personagem que ele é um catador de papel, eu não queria também cristalizar numa ótica realista, né? De comover as pessoas, mas de sim colocar um menino consciente do que pode ser mais a partir de um único objeto que é aquilo que ele cata, né? Se a gente pensa, por exemplo, na dimensão do cidadão de papel que Dimenstai traz, esse papel também é um símbolo da transformação que esse menino está fazendo a partir de uma folha em branco. Só que quando ele recebe uma folha nessa história, que é como se fosse um mentor, um oráculo, né? Porque esse nível eu trago também a trajetória do herói. Esse menino que vai atravessar essa jornada para poder também transformar a sua própria vida, porque também depende dele. Essa transformação não é uma escolha que vem só de fora, né? É uma escolha também dele. Então, a partir dessa provocação, que é uma folha de papel, pode caber o mundo, pode caber o céu, ele transforma a vida dele e começa a inventar essas histórias. E tem uma hora que essa folha de papel é amassada. Então ele desamassa aquela folha, que é como se fosse uma oportunidade que foi jogada para ele, mas ele não diz, vou fazer com o que eu posso. E aí ele transforma. Até que um dia ele ganha uma folha e nessa folha ele transforma em um pássaro. E esse pássaro é a liberdade, né? Assim, tem esses aspectos metafóricos. Claro que nessa obra eu fui trazendo muitas coisas, né? Tem o teatro, aparece essa construção coletiva no teatro, né? Que ele diz, olha, eu tenho um monte de sonhos, mas aí o cara diz, olha, aqui ninguém sonha sozinho, aqui a gente sonha juntos, né? Que é toda essa constituição de um sujeito inserido numa sociedade mesmo. Então, eu acho que é um personagem... E a Eu acho que, necessidade de encontrar sim, o outro que complementa aquilo que eu sou, né? Que extrapola a própria lógica da empatia. Eu não preciso encontrar um outro que eu me identifico exatamente com o outro, mas eu preciso encontrar um outro que eu respeite esse outro como ele é. E que essa relação de respeito é que, de certa forma, potencializa esse viver coletivamente. Porque quando eu encontro o outro e eu nego a existência desse outro, de certa forma eu estou acabando com a possibilidade de viver socialmente, né? pois é. E o Belisbel, ele encontra, todo mundo pergunta, mas por que Belisbel, né? Eu também não queria dar um nome assim, Caio, Marcos, Juliana, né? Tem muitos, por exemplo, eu só tenho uma história que aparece uma personagem feminina, né? Que é o Deslembrar. Mas, na maioria, eu sempre trago figura masculina. Isso eu estou também tomando consciência também dessa mente machista que eu também fui constituído, né? De todas as coisas. Então, aos poucos, a gente vai se dando conta que digo, por que só aparecem personagens femininos na minha obra? Ou masculinos na minha obra? Mas esse menino, ele tem contato com o sonho dele, né? E aí ele descobre que o sonho pode ser comprado, ele pode ser conquistado, ele pode... Então tem vários lá, ele vai entrando em contato com isso, ele vai se questionando nessa possibilidade. E aí foi o meu primeiro livro que eu ilustrei também, né, Fábio? Então ele tem um valor especial porque é, é, mexeu com a forma de pensar diferente, né? Que é pensar por imagem. E isso foi um exercício difícil, mas também de muito acolhimento também comigo mesmo, porque eu fui aceitando para pelo menos transformar as minhas ideias em materialidade também, né? Que é muito difícil. Estou aqui Lu, folheando ele, a gente tem pouquinho tempo para conversar, não acredito. tá quase acabando. A gente falou do Lua, Noite e Dia, que foi um livro que eu escrevi com você, com ilustração do André Neves. Na live do André Neves está lá. Então, quem está participando aqui que não assistiu, pode escutar um pouquinho.
A lua é um elemento de brincadeira para você também? Eita, eu estava ligado aqui numa pergunta que a Gabriela fez e aí eu acabei me dispersando um pouco. Desculpa, Fábio. Sem problema. A lua é um elemento de brincadeira e responde junto com a pergunta da Gabriela aqui. Eu acho que sim, acho que a lua é um elemento da visão romântica do poeta, né? A lua está sempre lá naquele cenáriozinho, nos filmes de Chaplin, no aspecto bucólico do poeta, né? Assim, naquele romantismo ébrio dos poetas que bebiam né, e precisavam dessa constituição. Eu acho que também a lua é uma questão afetiva, né, das estações, do passar do tempo, é uma maneira da gente cronometrar esse tempo, que é o tempo poético. E no livro ele é muito sutil, né? A gente lidou isso de uma maneira muito substancial, tanto você no seu texto, eu também como no meu texto. Mas eu acho que essa maneira de perceber esses elementos simbólicos também é muito interessante, né? Porque se tornam também inspirações, porque ele foi personificado, né? A lua foi personificada na obra. Então isso é muito E, interessante. e é muito bonito, porque você transforma o dia e a noite em crianças do brincar, né? E que são Sim, crianças que, como o dia e a noite nunca conseguem se encontrar, do pequeníssimo momento em que elas conseguem se encontrar, que é justamente no momento em que a lua está indo embora, ou o dia está nascendo, o sol está chegando, eles constroem coisas que são magníficas, né? Naquele ínfimo, naquele pequeno momento. E é exatamente isso a essência da criança, né? Em pequenos momentos a gente vê a grandiosidade dessas crianças nas suas constituições, nas suas formas de pensar, nas suas maneiras de olhar. E que bom seria se a gente nunca perdesse essa forma de olhar como uma criança olha, né? totalmente. Eu acho que é esse aspecto que o Alexandre fala, né? Da visão lúdica mesmo, né? Esse olho que brinca, que olha para as coisas e vê as coisas se transfigurarem, né? Se modificarem. Eu estou um pouco com a resposta da Gabriela Romeu, que é uma pessoa muito querida para a gente, né? Tanto para mim quanto para você. Muito. E a Gabriela Uma pergunta se tem livro sabida nesse lugar do quintal do brincar, né? ela pergunta se tem livro no palco. Eu não sei se é livro meu que foi transformado no palco ou se tem Acho que livro que sim, foi. Lô. Então, tem as histórias que eu comecei a ir para o teatro foi a necessidade de construir esses textos autorais. Então, o Seu Rei Mandou, que é esse livro, que é um. Cadê ele aqui? É um livro de produção independente. Ele está sendo negociado agora para ser publicado por uma editora de grande porte aqui, que graças a Deus esse livro vai sair dessa. Que foi uma experiência muito legal, né? Mas de ser produtor independente, mas acho que é bacana também quando você tem um distribuidor comprometido. E aí, esse livro foi para o palco, mas as histórias nasceram primeiro. Mas muito intuitivamente trazendo essa relação de ser histórias que eram para ser contadas, né? Para ser compartilhadas oralmente. Depois veio o texto da dramaturgia um pouco mais elaborada nesse sentido, que é As Travessuras de Mané Gostoso, onde eu trago 3 brincantes que trabalham a relação do brincar a partir do objeto que é o mamulengo. E agora está tentando vir aí uma outra dramaturgia, um outro texto que vai para o palco possivelmente, que eu também não sei onde é que está indo, eu sei que tem um processo aí árduo de Mas encontrar o tom. de certa maneira, as suas histórias também são narradas nos encontros que você tem com os leitores, né? Porque sei que você também viaja muito o Brasil, você é chamado para ir em algumas escolas, e nesse momento também, né, vem esse lugar do brincar com as narrações, em que você presenteia essas crianças, esses professores, esses mediadores de leitura que estão também participando desse processo de formação Sim. leitora, né? Eu acho que totalmente. Acho que quando eu penso o livro, o livro é uma maneira de morar na casa das pessoas, né? Quem, por exemplo, quem possui uma obra de um autor, a gente mora junto da casa dessas pessoas, a gente ouve os conflitos dessas pessoas. E eu gosto sempre de dizer para as crianças, quando eu vou nessas conversas e nas viagens, né? Assim, nas interações e mediações, eu digo que o livro é uma floresta. O livro é uma árvore e a biblioteca é uma floresta. E toda vez que eles quiserem entrar em contato comigo, eles vão para aquela floresta. Então eu vou tentando construir com eles o entendimento de por que a biblioteca é uma floresta e por que o livro é uma árvore. E se a gente tem esse entendimento, né, de que o livro é uma árvore que tem, eu posso recorrer a esse objeto, o brinquedo, o tempo que eu quiser, né? Ele não vai se desgastar nunca, né?
ele não vai, a não ser que eu rasgue, que eu danifique, que eu queime, né? Como queimaram muitos livros aí. Mas eu acho que essa é a Não oportunidade tem que a gente problema, a gente compra outro. até porque o livro é reimpresso várias e várias vezes, né? Lu, meu amigo querido, que prazer conversar com você, que conversa Eu quero, deliciosa. eu quero mais, eu quero Obrigado, mais. Paulinas. A gente vai cair daqui a 27 segundos, mas obrigado, Lu. Obrigado, Obrigado, Paulinas, por Fábio. essa oportunidade. Beijo. Obrigado a todo mundo pela presença. Foi uma delícia. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado, Gabi.